bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós damos início aos nossos estudos do capítulo 4. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre contando a história. Você já deve ter alguma experiência assim, você quando criança, provavelmente você já ouviu alguma história. Quando você era bebê, menorzinho, seu pai, sua mãe te contava alguma história para você dormir, Aquelas contações de histórias que você fechava o olho e já dormia e já esquecia do que estava sendo falado. Contar a história. Ou então, quando você vai para a escola ainda muito pequeno e a tia reúne ali todas as crianças e começam a contar para elas algumas histórias infantis, como por exemplo a Branca de Neve, esqueci o nome das outras. Branca de Neve, tô ficando velho. Cinderela também, Três Porquinhos, enfim, aquelas contações de histórias do mundo infantil que foi criado pela imaginação de um autor, criando uma fantasia sobre um conto, sobre os personagens, e aquilo necessariamente não tem a ver com uma história real. Porém, a história que nós vamos falar aqui é completamente diferente dessa que você está acostumado a ter nas escolas infantis, ali ainda sendo trabalhada de maneira lúdica. Então a tia se veste com algum personagem e faz aquela contação de história utilizando gestos e o teatro ganha vida naquele personagem que a tia está contando. Esse seria o tipo de contação de história, essa que nós chamamos de contação de história do mundo infantil, mas o que nós vamos falar aqui não é dessa contação de história, é a contação de história da história geral, da história universal, da história oficial, da história produzida pelos historiadores com seus próprios métodos, com suas próprias técnicas. Fica nesse vídeo porque você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do historiador. Primeiro, minha gente, eu quis começar mostrando pra vocês que desde sempre a gente ouve história, porque a verdade é essa. Normalmente, quando eu falo, eu sou historiador, as pessoas, esse gosta de contar história. No fundo, não é só reunir um acontecimento histórico e chegar aqui e falar pra vocês o que ele é. Há muito trabalho antes de chegar a esse momento da fala, como por exemplo nesse aqui de uma videoaula. E outro detalhe, é que eu não sei se você percebeu, mas eu te disse isso, que este livro está fazendo um passeio pelo trabalho do historiador, e isso vai envolver o que ele faz exatamente, de como é que ele constrói essa história, como é que ele constrói as narrativas. E aí vai muito além de... esse gosta de contar a história. Vai muito além disso. Nós chegamos a um lugar onde nós somos responsáveis por uma investigação histórica e para isso nós precisamos ter métodos e técnicas científicas muito bem definidas. Uma das coisas mais importantes para você saber é que o historiador trabalha com a investigação. Ele quer investigar o fato, ele quer investigar o acontecimento para justamente buscar respostas de suas perguntas ou de sua curiosidade. Como será que as mulheres se vestiam no passado? Como será que aconteceu a catequese dos povos indígenas? Como será que os povos africanos foram trazidos da África para o Brasil? Como será que os africanos foram escravizados no interior da Bahia? Que tipo de diferença tinha da escravidão no interior da Bahia para a escravidão no Rio de Janeiro? Esse gosta de contar a história. Então a gente começa a fazer uma série de perguntas que despertem primeiro a nossa curiosidade. Então de partida, nós já estaremos observando o ambiente que nós estamos analisando. Nós podemos fazer perguntas agora, no presente, e buscar algumas explicações que as respostas só virão lá do passado. Por que existe racismo? Por que as mulheres ganham menos que os homens se elas realizam os mesmos trabalhos? Por que a maioria das pessoas que trabalham em empresas como domésticas, como os faxineiros, como porteiros são negros? Eu tô passada, chocada. E aí você vai perceber que essas perguntas movimentam a curiosidade do historiador. Ele não vai ter as respostas somente no presente. Ele vai precisar investigar o passado até chegar a essas conclusões. Então, para isso, ele não vai sentar em casa e começar a imaginar uma série de respostas. Ele não vai, existe racismo porque o racismo está aí há muito tempo. Não. Ele vai precisar investigar. Ele vai precisar fazer pesquisas. Ele vai precisar ler muito material. Vai ter que consultar diversas fontes para poder chegar a possíveis conclusões. E eu disse possíveis porque são muitas as possibilidades de conclusões a partir de qualquer pergunta que ele fizer. Para isso, ele vai ter que analisar, comparar e classificar as informações para entender a realidade histórica. Ele precisa analisar cada uma delas, fazer comparações,
para que então ele possa entender aquilo que está posto. Por exemplo, nessa pergunta, por que ainda existe racismo? Ou por que o racismo surgiu? Ou quando foi que o racismo surgiu? Ele vai ter que reunir todos os tipos de informações possíveis. Se ele cria uma comparação entre as fontes, ele vai afunilar é difícil, hein? Até chegar ao objetivo principal, que é de tentar responder essa pergunta, que é por que existe racismo ou quando é que o racismo surgiu. A partir das possíveis respostas que ele vai tendo, ele vai compreendendo a realidade histórica e então vai criando a sua interpretação dos fatos, que é o mais importante pra gente nesse momento. Tá, mas e como é que começa o trabalho do historiador? Ele já nasce historiador, ele já é assim, é como jogador de futebol, ele sempre desde criança desenvolveu essa competência para ser um historiador? Claro que não. E quando a gente precisa tomar uma decisão final na nossa vida, além da adolescência, quando a gente precisa fazer um curso preparatório, né, um vestibular, uma graduação, a gente faz a escolha de um curso como esse. No meu caso, foi a de ser historiador. Porque para sermos historiadores, nós precisamos ter uma formação, precisamos fazer um curso na faculdade. Neste caso, a gente vai estudar, a gente vai conhecer as disciplinas, nós vamos conhecer os professores, nós vamos trabalhar com toda a história. É claro, eu digo toda, mas já vou me refazer. Porque não é toda a história que a gente aprende na faculdade, não. Naqueles 4 anos, mais ou menos, a minha experiência era exatamente essa. Eu achava que eu ia conhecer toda a história mundial e me interessava muito pelos assuntos ligados à história do Brasil. Só que quando você começa a fazer o curso, você descobre que não é assim que funciona. Não tem como você dar todos os conteúdos da história. Por exemplo, lá você tem algumas disciplinas como História Medieval, Idade Média, Antiguidade Clássica. Nós temos também História do Brasil, que se divide em 1, 2, 3 e 4, porque tem muito tema dentro da história do Brasil que não cabe só em uma única disciplina. Então tem muita coisa ali que a gente começa a aprender. E para isso, a gente precisa desenvolver a competência da leitura e principalmente da escrita. Então nós lemos muitos textos para conhecer essa realidade histórica, para conhecer o que outros historiadores já fizeram e já escreveram sobre a história, sobre aquele tema em específico, para que as aulas da faculdade sejam muito ricas e produtivas e a gente comece a desenvolver o raciocínio histórico associado a uma investigação, a um método investigativo. Então, se você estiver pensando aí em ser um historiador, saiba que uma das principais competências que você vai precisar aí é da leitura e da escrita, porque nós temos um ritmo muito acelerado de estudos que envolvem a leitura. É claro que depois que você se formar, se esta for a sua decisão, você vai ter vários caminhos pela frente. Você não vai ser só um professor de história como eu. Esse gosta de contar a história. Você pode ser também um arquivista, você pode trabalhar em museus, você pode prestar algum tipo de consultoria, por exemplo, para algum canal de televisão que precisa contar numa novela os acontecimentos históricos. Ele vai convidar o historiador para poder fazer esse trabalho. Vai poder participar de exposições, de criações de roteiros para teatro, para cinema, enfim. É um mundo mais vasto do que a gente pode imaginar, porque aqui quando a gente se forma, normalmente aqui na região, a única coisa que dá pra gente fazer mesmo é, de fato, ser um professor de história e olhe lá, porque nem sempre nós temos aí vagas para todo mundo para trabalhar como professor. Então, a nossa vida não acaba só no professorado, não. A gente pode sim desenvolver outros trabalhos para além da escola. Com relação ao trabalho específico de um historiador, ele acontece muito envolvendo a pesquisa. Essa pesquisa tem a missão de desvendar os acontecimentos do passado, ou seja, vamos nos basear nos vestígios históricos. Por exemplo, eu quero investigar o Egito Antigo. E quais são as evidências históricas do Egito Antigo? Nós temos as pirâmides dos faraós. Nós temos ali construções próximas do Rio Nilo. Nós temos uma história, inclusive, com o Rio Nilo. Vamos percorrendo para ver se a gente conhece informações sobre a história do Egito Antigo. Essas informações vão se juntando a outras informações também coletadas pelo historiador. Então ele pode fazer pesquisas em arquivos, buscar livros que falam sobre a história do Egito, buscar fotografias e imagens antigas, quem sabe documentários, e vai reunindo esse material para construir a sua versão da história do Egito Antigo. Uma outra forma também que nós podemos utilizar é justamente outras fontes que não são tão comuns, por exemplo, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, as lendas, os mitos, as crendices, as crenças populares podem sim também ser utilizadas para contar algumas versões da história, só que utilizando outras fontes de informação que não sejam apenas os documentos escritos ou as fontes visuais. Nós podemos utilizar também as fontes orais, os relatos de entrevistas, e não é só isso. Nós, historiadores, também podemos usar outras ciências para nos
nos ajudar ali naquela narrativa histórica. Por exemplo, o trabalho do historiador fica muito próximo da arqueologia, essa ciência que investiga os vestígios deixados pelos seres humanos em outras épocas. Outra ciência que também ajuda muito a história é a geografia, porque ela nos dá a dimensão de espaço, como que o espaço foi sendo ocupado, que forma ele foi sendo dado, que tipo de transformações aconteceram naquele lugar. A geografia entra também aí para poder abraçar a história e juntas construir uma narrativa fantástica. Só que nisso não vai ser o suficiente, porque eu preciso de mais informações, e essas informações vêm com as fontes históricas, que nada mais são do que aquilo que o historiador vai utilizar para contar a sua história, para ele se basear, para ele fundamentar, para justamente ele não criar imaginações, para não criar invenções que não dizem a verdade que está descrita nos fatos. Então é muito importante que a gente utilize fontes históricas, e aí são diversos tipos de fontes históricas. As fontes materiais, que são marcas da ação humana que existem de forma concreta. Alguns exemplos desse tipo de fontes são as construções, os documentos, as cartas, as obras de arte, os monumentos. Então, seguindo essa história aí, das fontes materiais, concretas, pegando essa ideia e juntando com a informação que eu trouxe do Egito Antigo, nós podemos pensar da seguinte maneira: as pirâmides são construções, portanto, elas nos ajudam a conhecer um pouco do passado desse Egito Antigo, porque nessas pirâmides seriam ali enterradas os faraós em seus sarcófagos. Outro tipo de fonte existente são as fontes imateriais, que são os vestígios da ação humana que dizem respeito a saberes, modos de fazer, manifestações culturais. Alguns exemplos de fontes imateriais são as lendas, os relatos orais, as músicas e as crenças. Por exemplo, as lendas indígenas, aqui tão pertinho de nós. As lendas indígenas que explicam o mundo a partir do olhar dos povos indígenas, que é completamente da criação do mundo e a explicação do mundo pelo olhar da Igreja Católica, pelo olhar do cristianismo, pelo olhar, por exemplo, diferente dos povos africanos. Então, olhando para as lendas, e conhecendo os relatos orais dos povos indígenas, eu também posso construir a partir dessa fonte, porque ela é uma fonte imaterial. Então, veja que a história utiliza diversas fontes e elas podem ser descritas dessa forma: materiais e imateriais. Só para ficar claro que existem diversos tipos de fontes, como por exemplo as fontes escritas. E aí vocês terão cartas, leis, diários, documentos escritos, certidões de nascimento e por aí vai. Tudo aquilo que envolve a escrita, nós podemos utilizar e chamar de fonte escrita, e vai ajudar o historiador no seu processo investigativo. Uma das cartas mais famosas e utilizadas é a carta de Pero Vaz de Caminha, lá dos anos de 1500, quando eles chegam a essas terras aqui desconhecidas e descreve diversos aspectos desse lugar novo que foi encontrado na visão deles. Uma carta muito famosa e muito utilizada pelos historiadores. Outro tipo de fonte que eu já falei aqui são as fontes orais. Então as lendas, os mitos, as entrevistas, os relatos, tudo isso pode ser utilizado como uma fonte histórica para o historiador realizar a sua pesquisa. E um outro tipo de fonte também muito utilizado por nós historiadores são as fontes visuais. Nós podemos utilizar fotografias, pinturas, obras de arte para poder criar uma narrativa histórica. Todas essas fontes podem trabalhar juntas, elas não precisam trabalhar em separado. Seria um equívoco do historiador utilizar apenas um grupo de fontes para poder criar a sua narrativa histórica. É muito importante que ele utilize diferentes fontes históricas para que o seu trabalho seja melhor reconhecido. E aí, minha gente, eu espero que você entenda que o trabalho do historiador vai além de contar a história. Como eu disse, ele precisa ler muito, estudar muito e realizar tudo isso baseado numa pesquisa, numa investigação. E para isso, ele vai utilizar os diferentes tipos de fontes históricas que tiver lançado a ele, para que ele possa encontrar essas respostas. É um trabalho incrível, é um trabalho bacana, mas que exige muito esforço, principalmente intelectual. O trabalho do historiador é muito importante para desvendar os acontecimentos não só do passado, mas por trazer reflexões para o nosso presente também. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já sabe o que você tem que fazer, Deixa o like aqui nesse vídeo e até a nossa próxima aula. Beijo grande, gente. Tchau!